Marcos capítulo 4, vamos lá? Marcos capítulo 4. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. Ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Uma leitura rápida aqui. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas, saindo o sol, queimou-se e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outra 60 e outro 100. E dizes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Somos nós. Se temos ouvido, temos que ouvir o que Deus está querendo nos ensinar. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. É o que o diabo quer, que você não chegue perto, que você não fique a sós, que você não se aproxime de Deus. Você tem que aprender a se aproximar. Eu digo, o pastor Leandro deu uma palavra um dia para os pastores, ele falou uma coisa: por mais que você seja dedicado na obra de Deus, entenda bem, faça, por exemplo, no meu caso, eu quarta-feira prego 6 vezes aqui, na sexta 6 vezes, todo dia aqui, de segunda a sexta, estou fazendo oração aqui, 11 horas da noite, até o senhor disse: Amorim, você não pode, ainda brincando, a idade vai chegando, né? Algum dia você vai entrar numa estafa, tem dia que tem que estar às 6 horas da manhã, quer dizer, para você vai dormir depois da meia-noite, você dorme muito menos, tudo bem, temos que ouvir o homem de Deus, mas é um propósito de oração que eu fiz. Aí, mas por mais que eu tenha isso, eu tenho que ter o meu momento a sós com o Senhor. Eu tenho que praticar o que ele falou, Mateus 6,6. Quando você anda na porta do seu quarto, fecha a porta e você fica ali. Porque ali você sabe que você não está se mostrando para ninguém, você não está fazendo oração para ninguém ver. Ali é você e Deus. Você tem que fazer. Ali não tem meia palavra. Ali é assim, sim, não, não. Você tem que ser aberto com Deus. Deus precisa de mudar. Deus, eu necessito de Deus. Você abre o coração, aí você louva, adora a Deus, mas ali é toda a sinceridade. Uma pessoa perguntou: usar de muita sinceridade com Deus errado? Não, é super certo. Deus conhece você mais do que você. Então ali é necessário ficar só. E quando eles ficaram sós, o Senhor pôde explicar. Não dá para explicar tudo agora, só vamos ficar na primeira, dando para a segunda, vamos passar. Aí ele diz assim, entenda: não percebeis essa parábola? Como, pois, entenderem todas as parábolas? 14 diz: o que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra, que foi semeada no coração deles. Pode estar acontecendo. A pessoa tem, mas não tomou uma posição ainda por Cristo. Ela até se alegra com algumas mensagens, ela se alegra até com algumas pregações, mas não tomou uma decisão. Ela até recebe bênção. Nós conhecemos um caso aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 46, de Bartimeu junto ao caminho, à beira do caminho, mas não estava no caminho. Depois foram para Jericó, Marcos 10, 46. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mostra aqui, já estudamos bastante, que ele tinha algum conhecimento. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. E o dia que ele ouviu falar de Jesus, ele se alegrou, irmão. Por quê? Certamente ele ouviu falar das curas, dos milagres. E ele colocou: o dia que eu encontrar esse homem, eu vou ser curado. Porque quando falaram, ele escutando cego, pensa, barulho. Pessoal, o que está acontecendo aí? Que barulho é esse? Tanta gente aí, o que está acontecendo? Ele, cego, disse: está passando por aqui Jesus de Nazaré. Quem? Jesus de Nazaré? Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi.
mostrando um conhecimento que ele conhecia a ascendência humana de Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus, e quando ele ouviu, como falou Jesus na parábola do semeador, ele se alegrou. E aí aquela alegria estava com ele, o dia que eu encontrar, e ele encontrou, a alegria apareceu, mas muitos o repreendiam para que se calasse. Olha o diabo aí, somos nós, que começamos a vir à igreja. Eu lembro, quando eu estava começando, eu contei para um amigo que eu estava indo na igreja, vai escutando, que eu estava indo na igreja, não era batizado ainda nas águas não, eu estava, quando eu, rapaz, estou indo na igreja, lá estou gostando, fui até para a mocidade da igreja, puxa, bacana, ele, legal, a mãe dele se converteu, faleceu, ele também já faleceu depois, e a mãe dele até tinha se convertido na nossa igreja, já tinha ido embora já, pela glória, e ele falou, tudo bem. No outro dia, quando eu voltei, lá no onde eu encontrei aquela turma do pessoal da bebida, tudo encontrei com eles, não estava bebendo, mas já estava indo da igreja. E quando eu fui, um chegou para mim e falou assim, rapaz, ouvi falar que você agora é crente, eu novo na fé, né, vocês já ouviram esse testemunho, disse, crente até o diabo ele é, eu sou de Jesus. Eu também só sabia falar isso, não sabia, mas estava começando na fé. Aí um outro veio, mostrou aqui uma medalha com uma estrela, chama de Salomão, ponta, não, pô, isso aqui que é bom, isso aqui esse já morreu também. Isso aqui que é bom, rapaz, isso aqui que você vai lá, o cara faz. O outro, não, rapaz, não precisa disso, não. Era o diabo, querendo me calar. Não adianta, esse negócio não resolve nada. Quer dizer, essas palavras, o que você está aí na igreja? Isso não adianta nada, nada. Mas não deu ouvidos, fiquei firme, entenda? Não deu ouvidos, Bartimeu não deu ouvidos. Quando você ainda não está no caminho, as pessoas ficam. Depois que você se converte, você pode até ter as tentações, alguém falar, mas é diferente. Quando começam a notar que você está andando com Cristo mesmo, eles passam a te respeitar. Ninguém chega para você e diz, rapaz, bobeira esse negócio da sua fé aí. Não. Podem não concordar contigo, mas vão te respeitar, porque você mostrou convicção, porque você está no caminho, porque os seus olhos foram abertos. Porque agora você não é um mendigo espiritual, quer dizer, uma pessoa da beira do caminho, não, você aceitou Jesus, você tem convicção da salvação, e você mostra isso, quer dizer, você não mostra dúvidas, você não mostra incerteza, inconstância na fé, não, eu sou de Deus, verdade, ninguém te oferece, não adianta, ninguém chega para você, vamos tomar um negócio hoje, você está doido, rapaz, você não sabe que eu sou de Jesus? Você está brincando comigo? Você está de palhaçada comigo? Mas sem brigar com ele, você está brincando, rapaz, sou um homem de Deus, sou uma nova criatura, mas não vão, com o tempo já vão te respeitar. O Bartimeu tentaram, o Bartimeu não calou, não. E ele clamando cada vez mais, né, disse que tem misericórdia de mim. Jesus Pai disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé, não dependa da fé de ninguém não, meu irmão. Ouça a palavra, se alegre com a palavra, mas seja firme, que o diabo vai tentar roubar. É em casa, quando você chega, nós tínhamos uma moça chamada Sandy, ela casou até com um pastor meu amigo, e ela, quando começou, ela foi para a igreja, ela era de feitiçaria, e ela manifestou um demônio passando numa vidraça, e ela bateu de cabeça assim, se jogou com tudo, manifestada mesmo. O demônio queria matá-la. Aí a sogra da irmã dela era da igreja, e levou ela para a igreja, para a nossa igreja, e expulsamos o demônio, a pessoa fez a libertação nela e tudo. Aí ela começou a frequentar a mocidade conosco lá. Eu era da mocidade da igreja, e ela frequentava a mocidade da igreja, eu era ali da mocidade. E um dia a mãe dela falou assim, olha, gostei que você foi para a igreja, foi a igreja que te ajudou, mas você tem sua religião, e você tem que ficar na sua religião. Mas mãe, eu aceitei Jesus agora, mãe. Mãe, agora eu sou de Jesus. Que negócio, você é crente? Nada. Nós somos aqui, todo mundo aqui dessa religião. Não, mas respeita a senhora, mas eu sou de Jesus. Tá bom, então, mas quando você ficar aqui, você tem que fazer os deveres de casa. Sabe qual era o dever dela? Entrar todo dia no quarto da mãe dela, e tinha lá um altar dedicado a todos os ídolos, eles chamam de gongá, e era várias imagens, negócio de feitiçaria. E aí, você limparia aquilo lá? Imagina. Ela disse, pastor, eu limpava, meu irmão Jairo, né?
Assim, eu limpava, mas limpava já falando assim, não adianta, demônio, essa casa é de Jesus, essa família é de Jesus, você não tem poder sobre o nome de Jesus. Foi falando, foi falando, foi falando. Bem, para encurtar a conversa, a mãe se tornou obreira também na igreja, se converteu. O pai dela morreu nos braços dela, mas aceitando Jesus. Quer dizer, o diabo tentou roubar, vai tentar, até você mostrar uma convicção. Bartimeu mostrou uma convicção, ele queria. Ele estava ainda na beira do caminho, entende? Estava buscando um milagre de Deus. Recebeu o milagre? Recebeu. Jesus disse, vai, a tua fé, logo viu. Jesus nem encostou nele. E seguiu a Jesus pelo caminho. Aqui está o segredo. Não volte para a beira do caminho. Quer dizer, o que é isso, pastor Jean? Tem que aceitar Jesus e seguir, mostrar convicção, batizar nas águas. Aqui todos os sábados tem aula do batismo, entenda? Todos os domingos tem batismo nas águas, toda a última quarta do mês eu mesmo faço batismo nas águas. Você precisa mostrar convicção, certeza, senão o diabo vai tentar roubar. A semente está ainda na beira do caminho, mas ela tem que cair no coração. Quando entra no coração, ninguém tira, porque a boca fala, aí você fala, eu sou de Jesus. Podem trazer a proposta que for, você não vai cair na cilada do diabo, você não vai ceder às tentações. Voltando para a parábola lá, não dá para falar a segunda parte, só vou dar a entrada só. Aí ele diz, versículo 16, né? E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebe, mas não tem raiz em si mesmos. E antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Aí eu só vou comentar, como não dá tempo de aprofundar mais, João capítulo 6, versículo 60, Jesus deu um discurso. Olha o que é a semente entre as pedras. Diz assim, muitos dos seus discípulos ouvindo disseram, duro esse discurso, quem o pode ouvir? Se aceitou Jesus, você tem que mostrar que está disposto a segui-lo. Às vezes o que ele fala não vai agradar aos nossos ouvidos, que vai tirar alguma coisa que é prazer na nossa vida ou lucro, mas se está errado ele vai mostrar. Versículo 66. Desde então, muitos, não foram poucos não, dos seus discípulos, tornaram para trás e já não andavam com ele. Tem gente que deixa de andar. Você diz, olha, o homem é marido de uma só mulher. A mulher é mulher de uma só, até nos pensamentos. Mas ele começou, desculpa a expressão, ter uma paixão burra, idiota. Por favor, Deus respeita. Tem gente que chega na igreja no segundo casamento, terceiro, quarto. Não estou falando nada para você, tá bom? Isso aí Deus não leva em conta, você não tinha um entendimento, é verdade. Tem gente que chega no segundo, às vezes no terceiro, às vezes até no quarto, não é? Deus não está condenando, sempre cita o caso daquela senhora. Chama o teu marido, o que ela falou? Não tenho marido. Jesus, tiveste 5 maridos. Ele disse, mulher, isso não é fácil não, hein? Não sei se morreu, se ela é viúva. Também o camarada casar com uma mulher que ficou viúva 4 vezes, ele é muito corajoso, né, irmão? Já viu 5 vezes. Agora, brincadeira à parte, Jesus não falou do passado dela, não humilhou. Não, para com isso. Então, por favor, você não se sinta ofendido, não. Falando agora, daqui por diante, entenda? Só tem a palavra de Deus, tem que aí a pessoa, mas aí ele está casado, mas começou a pensar em outra pessoa. Aí ele fica zangado, já não anda mais com Jesus. Vai dizer até que gosta de Jesus, mas a semente caiu entre as pedras. Ele não aceita aquela mensagem. O outro veio o dinheiro. O cidadão, uma vez, falou comigo, eu era novo no ministério, pastor de Pilares, foi em 1985, 86 no máximo, foi o tempo que eu fui pastor lá. Esse pastor, o senhor pode ter certeza, depois que eu acertar essa bolada aqui, ele falou o tipo de jogo lá, essas loterias da vida, pode deixar que depois eu vou parar. Não, você quer, todo mundo quer ir fora. Não, mas por quê? Porque a Bíblia diz para não gastar dinheiro naquilo que não é pão, irmão. Porque para você ganhar, quantos perderam? Você está pegando o dinheiro dos outros, que é indiretamente. Pessoas investidas, gente que sonhou numa coisa, sonhou que agora o dia fez ele gastar tudo. Eu trabalhei em jogo antes de me converter, antes de eu converter. Trabalhava em parque de diversão, era jogo, eu vi pessoas chegando lá e apostando. Irmão. O parque era só mais como que diz assim, uma fachada, né? Era mais negócio de... E era negócio de zebra. Zebra é um ringue que tem os times de futebol, aí você apostava, por exemplo, Corinthians, botou 40, botou 10 reais, ganhava 100, né? Um exemplo. E aí eu via quando as pessoas chegavam ali com dinheiro, às vezes pagamento, fazia gastando aquilo tudo, e o outro ganha.
A Bíblia diz ali tem dor e lágrimas, tem até sangue. Mas não é agora para também julgar ninguém, não. Só estou mostrando para você. O pessoal ouve a pregação e não aceita. Ele não aceitou. Eles não aceitaram. O que eles fizeram? Já não andavam mais com Jesus. Aí me falta tempo para falar de todos aqui, como Lucas 22, 54, que o Pedro estava andando com Jesus, mas quando ele viu Jesus preso, ele ficou de longe, porque ele não queria ser identificado como seguidor de Jesus. Nós estamos passando lutas. Uma cidade aqui do interior de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba, o Ministério Público andou uma ordem agora que nas escolas não pode falar nem Deus te abençoe. Pode xingar palavrão, pode falar uma porção de coisa, mas isso aí não pode nem Deus te abençoe. Vai chegar tempo que nós sofreremos tantas perseguições que só os fiéis vão ficar, irmão. Entende? Posso dar uma palavrinha? Não, isso agora não, você desculpa, não fica, sabe que se eu abrir, se é sobre isso que você ia falar? Eu trabalho no emprego, eu cultuo Jesus. Meu patrão falou que eu falei de Jesus perto dele. E não pode. Aí não, ele não falou, não pode. Eu já matei seu Jesus, vou matar você também. Eu pedi para sair da empresa. Mas tem lutas que estão assim, compreende? Só não fica zangado, não, só não deixei porque né, a gente faz uma celeuma aqui. Mas quem está falando é sério, que o patrão disse, se você já matei seu Jesus, vou matar você também. Mas é verdade, pessoal, nós vamos chegar a um tempo que nós não vamos, só os fiéis que vão ficar, irmão. Porque as pessoas tem países chamados, entenda bem, religiosos, que não se pode, de maneira alguma, fazer uma conversão. Jesus disse, ide pregar o evangelho a quem? Toda criatura. Mas vai chegar tempo em São Paulo, Brasil, que nós não podemos falar na rua. Ei, Jesus ama você. Oh, me respeita que eu sou da religião tal. Se eu falar uma vez, seu policial, está me assediando aqui, assédio religioso. Vai chegar esse tempo. Mas não chegou ainda. Já tem alguns lugares aí que está... Mas vamos ficar. O que eu estou dizendo é que é a semente entre as pedras. O Pedro ficou, é isso que eu falei. E então, prendendo, levaram e meteram em casa. E Pedro seguia-o de longe. A pessoa não vai seguir mais Jesus, vai ficar... Não, ela vai dizer, não, eu sou, para os irmãos, diga, eu sou de Jesus. Mas no emprego, não pode... Não, no emprego não. Eu não tenho religião, não sou de Jesus, não sou de fé nenhuma. Religião não tenho também. Mas e aí, você segue alguma fé? Eu sou de Jesus. Ah, se você é de Jesus, não vai ficar aqui. Vai chegar esse tempo, entende? Então, a igreja aqui tem que ser forte, tem que ser fortalecida, e não temas porque Deus é contigo. Amém?